Uma folha misturada a um cipó numa noite de lua nova. É assim que se prepara um chá alucinógeno descoberto pelos índios e usado até hoje em rituais religiosos, o daime. Em Rondônia, no norte do Brasil, uma instituição de ajuda a presidiários começou a oferecer o daime a presos do regime fechado. Começou a oferecer também massagens, banhos de lama, meditação. Essa experiência radical e polêmica é o tema da reportagem de Álvaro Pereira Júnior, Evandro Siqueira e Lúcio Alves. Eles são presos, mas não estão presos. Frequentam uma instituição de ajuda a condenados. Trabalham com ferramentas potencialmente perigosas. Passam o dia aqui. Alguns até dormem aqui. E para esses, à noite, não existem guardas, só câmeras. A chave fica com eles mesmos. A única forma de vigilância é através da nossa própria consciência. Estamos em Porto Velho, a capital de Rondônia, em um bairro onde existem nada menos que 8 presídios. Aqui fica também uma organização não governamental chamada Acuda, uma ONG que há 15 anos oferece terapias alternativas para presos do regime fechado, assassinos, traficantes, estupradores, pedófilos. Um trabalho tão fora do comum que chamou a atenção até de um dos jornais mais importantes do mundo, o New York Times. Muitos perguntam assim, por que vocês não fizeram com idosos? Com idosos já tem muito. Por que não fizeram com criança? Também já tem gente fazendo com criança. E por que com detento? Porque com detento ninguém quer fazer. As práticas da Acuda juntam elementos do espiritismo, da filosofia hippie e da chamada cultura da nova era. Nós acreditamos na recuperação de todo mundo. Quem passa o dia aqui são cerca de 100 presos. Os 13 que moram na Acuda e mais outros que vêm de 3 cadeias da região e voltam no final da tarde. Para começar, meditação, ao som da Sinfonia Heróica de Beethoven. Depois, massagem ayurvédica, uma modalidade indiana feita com óleos. Um preso aplica no outro e depois recebe. Pode relaxar, não mexe com as músicas não, deixa que eu puxo. E mais, a terapia do cone chinês, para purificar os ouvidos e as vias respiratórias. Também o reiki, que os praticantes acreditam ser uma cura pelas mãos. Da prática do bem e da meditação. E no fim do dia, de todas as terapias alternativas que acontecem aqui, acho que a mais alternativa é essa, banho de lama. A ideia é que as coisas ruins saiam pelos poros. Durante o dia, os agentes montam guarda do lado de fora da ONG, porque presos muito perigosos participam das atividades. Como este homem, Marco Antônio Chaves. Em março do ano passado, ele foi condenado a 24 anos pelo estupro e morte da estudante de jornalismo Nayara Carini, em 2013. Foi um caso de enorme repercussão em Rondônia. Eu não queria dar entrevista não. Nem gosto de falar disso não. Ele frequenta a ONG há 8 meses. Fez o pedido para a direção da cadeia, que o recomendou aos coordenadores da Acuda. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, né? Nós procuramos Dona Linara, a mãe da vítima. O que a senhora acha disso? Eu acho ridículo, né? Acho que isso não está certo. Até hoje, ninguém vem nos dizer assim, ó, vocês querem um apoio, vocês estão precisando de um psicólogo, alguma coisa assim, nesse sentido. E ele, 1 ano de condenação, já tem esses benefícios aí. Não acho certo isso. Marco e os outros presos que vão e voltam da cadeia todo dia participam de todas as atividades, menos uma iniciativa mais recente que incluiu entre as terapias um chá alucinógeno, o daime. Todos os presos que moram na Acuda, mais alguns do regime semiaberto, passaram a tomar a bebida. Para quê? Eles têm conseguido observar o mal que fizeram suas vítimas e que provocaram na sociedade. As alucinações do daime
são causadas por uma substância desta folha, a chacrona. Nós acompanhamos a preparação do chá, num sítio no interior de Rondônia, feita por um grupo independente da ONG. A planta é colhida com reverência e muito cuidado. As folhas são colocadas em um caldeirão, mas elas sozinhas não funcionam, como explica este cientista da USP. Você tem uma substância que está na folha, se você tomar diretamente, ela não vai fazer efeito. A nossa digestão destrói muito rapidamente o componente ativo da folha. Por isso, para a mistura funcionar, é preciso mais um ingrediente. Então você precisa do cipó para poder absorver. Por isso que eles fazem esse chá. Este é o cipó. Com a vossa permissão, e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, começamos o nosso trabalho. O cipó é conhecido por mariri ou jagube. Depois de retirado da floresta, é lavado, cortado em tiras e posto para ferver com água e as folhas da chacrona. A preparação acontece 4 vezes por ano, sempre na lua nova, sempre durante a noite. Isso existe há milhares de anos. Os índios perceberam isso. Você não sabe exatamente como que começou. Na língua dos índios da Cordilheira dos Andes, o daime é chamado de ayahuasca, o cipó dos espíritos. Ela tem uma ação que dura em torno de 40 a 50 minutos, o quadro alucinatório. E depois vem uma sensação de bem-estar, um sentimento de tranquilidade, de que as coisas fazem sentido muito bom. O chá aumenta a atividade em regiões muito específicas do cérebro, esses pontos vermelhos que você vê na imagem. São áreas relacionadas à depressão. Para o sujeito que está com isso aqui funcionando pouco, ele tem pouca iniciativa. O grupo da USP faz estudos ainda iniciais sobre o uso da ayahuasca como antidepressivo. E uma nova pesquisa, junto com a Federal do Rio Grande do Norte, avalia efeitos também contra a ansiedade. Todos aqueles que não melhoravam com um antidepressivo anteriormente passaram a melhorar. Muito longe dos laboratórios, mas também em busca de paz interior, os presidiários de Rondônia se preparam para viajar. O grupo vai até um sítio onde a ayahuasca, já preparada, espera por eles. Fica em Ji-Paraná, a 360 quilômetros de Porto Velho. É sábado de manhã. Vão os 13 condenados que são do regime fechado, mas moram dentro da ONG Acuda. Pedir a Deus e a Jesus a proteção divina para essa viagem. Outros presos se unem ao grupo. eles não moram dentro da instituição, estão presos aqui no regime semiaberto, mas também vão tomar o chá. Eles estão saindo agora em vários carros, eles vão sem nenhum tipo de escolta, só os presos, a psicóloga e os diretores da ONG. Para participar da viagem, só com autorização do juiz corregedor dos presídios. Ele tem fama de linha dura, mas apoia a iniciativa. Nós somos tão carentes de métodos de ressocialização que a gente tem que correr esse risco. Nos 2 anos em que o juiz está no cargo, houve uma fuga no grupo que toma daime, e o homem foi recapturado no dia seguinte. Só que pessoas que estão sob grade, pessoas que estão dentro dos muros, dentro das cadeias, fogem muito mais do que aquelas pessoas que estavam sem essa vigilância. Depois de quase 5 horas de viagem, o grupo de presos finalmente chega à chácara Divina Luz. Falta pouco para começar a cerimônia do daime. Alzimar é um dos participantes. Tua pena total quanto que é, Alzimar? Minha pena total é 34 anos. Quantas pessoas você matou? 2. Duplo homicídio. Foi por uma dívida de R$50. As 2 vítimas eram menores de idade. São vida, né, cara? Vida é 2 vidas que eu tirei, né? Me sinto muito culpado por isso e pretendo não fazer mais isso, né? Alzimar e os outros condenados têm portas abertas na chácara do daime, segundo o dirigente da religião. Eu parto do princípio do cristianismo universalista, em que Jesus aceitou os gentios e ele veio para os criminosos. Então, se eu sou cristão e digo que sou cristão, eu tenho que exercer essa tarefa. Um apenado é, para mim, uma condição temporária. Ele é apenado hoje, amanhã ele pode ser livre. Na área coberta, cerca de 150 pessoas, entre elas médicos, autoridades do judiciário, policiais, boa parte da elite de Ji-Paraná. Todo mundo de branco, como é regra no daime.
No meio disso, os presos. Todos vão tomar o chá alucinógeno, que no Brasil é legal, se usado em rituais religiosos. Esse é o momento chave da cerimônia, que é quando o dirigente da religião faz a distribuição do daime para as pessoas. E entre os que estão na fila está o pessoal que está preso. As orações são repetidas como mantras. Só nossa equipe não tomou ayahuasca. Todos os outros estão em transe. Nossa morte, Algumas cadeiras estão vazias porque as pessoas saem para vomitar, um efeito colateral comum do daime. São horas e horas de orações, cânticos e mais orações. Paz e harmonia por todo o universo, em todos os lares onde houver inocentes. Os cânticos e as orações vão se sucedendo, o tempo vai passando e o daime faz cada vez mais efeito. A gente nota que a maioria das pessoas está de olhos fechados. Elas descrevem que dessa maneira, com os olhos fechados, as alucinações ficam mais intensas. Agora, uma segunda dose do chá. Mais um longo período de cânticos. Uma terceira dose. E finalmente a dança, quando a religião do daime encontra a Umbanda. Quando eu entro no terreiro, louvo a Virgem Maria, do céu e do lua. A festa vara a madrugada. Simar, falei com você antes e agora tá acabando, mais de 5 horas depois, né? Como é que foi hoje pra você? Foi bom. Foi bom. Fim da experiência. Já é manhã de domingo. Os presos se preparam para voltar, em um clima de leveza e tranquilidade. Mas para algumas famílias de vítimas, eles não deveriam ter esse direito. Dona Lucimar e Dona Clélia são as mães dos jovens assassinados por um dos presos, o Alzimar. Eu acho errado, porque ele era para estar no fechado mesmo, porque, olha, ele não matou 2 cachorros não, 2 pessoas de menor e na maior crueldade do mundo. Ele tinha que pagar porque ele fez. Isso aí eu nunca que eu vou concordar, eu não acho certo não, porque levar boa vida, quer dizer, aquele que morreu foi, agora ele que está vivo aí, fica aí na vida boa. A gente já sabe que muitos vão nos bater. Vocês estão passando a mão na cabeça de bandido, porque vocês não cuidam das vítimas. Nós não estamos aqui para fazer apologia ao crime, nós não estamos aqui para defender criminosos. Querendo ou não, essas pessoas vão voltar para a sociedade. E aí a grande pergunta é, nós queremos que elas voltem como? O comboio sem escolta toma o rumo para voltar a Porto Velho. No dia seguinte, logo cedo, meditação. Vai começar tudo de novo.